feito em várias clínicas privadas na Europa e tem nomes bastante importantes para periodontia, né? Mariano Sans, Sonetti, Rasperini, Sandro Cortellini, tá? Todos esses nomes aí importantes. Eu vou começar já com a conclusão de que esse estudo ele é muitas vezes citado como o estudo que mostrou a equivalência entre as proteínas da matriz de esmalte, né, o, derivados da matriz de esmalte, a regeneração tecidual guiada. Essa regeneração tecidual guiada, nesse estudo, ele foi feita com membranas, né, colágenos, e o que aconteceu foi que o estudo ele falhou em demonstrar a diferença, tá, entre os dois grupos. O grupo teste aí foi o grupo das proteínas de matriz de esmalte, o grupo controle foi o grupo da regeneração tecidual guiada. E nesse caso, nesse estudo, os resultados médios da RTG eles foram abaixo da média do que anteriormente havia já se publicado, né? E teve uma alta prevalência de complicações pós-cirúrgicas na RTG. Vocês podem ver, as cirurgias foram bastante iguais. Essa aqui é a cirurgia do Endogain, então, cirurgia com preservação de papila. Tá? A gente vê aqui ao centro, preservação de papila. Uma aplicação de ADTA, DTA gel por 2 minutos. E depois foi suturado com suturas de cloritetrafluoretilano expandido. Os fios da Gore. Praticamente a mesma coisa no grupo RTG, tá? Vocês veem aqui a membrana colágena e o mesmo tipo de retalho. No entanto, na RTG não foi utilizado o EDTA. Tá? Como controle pós-operatório, eles utilizaram ibuprofeno ou acetaminofeno, clorexidina 0,12 bochecho 2 vezes ao dia e um método modificado de higiene nas áreas operadas nas 4 primeiras semanas. Os pacientes foram instruídos a começar passando bem suavemente na área dentogengival operada, com uma escova pós-cirúrgica. Para quem não sabe, escova pós-cirúrgica é aquela escova bem molinha, bem macia, nem parece que escova, mas é mais mesmo para limpar a área ali cirúrgica, suavemente, né? E essa escova ela era embebida em clorexidina 0,12, tá? A partir do terceiro dia pós-operatório. Tá? Não houve nenhuma limpeza interdental, pelo menos nas primeiras 4 semanas. Ou seja, o paciente começou a utilizar o fio dental aí só depois de um mês. Os controles pós-cirúrgicos foram feitos da semana 1 a 6, com profilaxia supragengival, com tacinha de borracha, clorexidina gel, 0,2%, e nesse período, nessas 6 primeiras semanas aí, a presença de edema, hematoma, supuração, deficiência de retalho, problema, reclamações de paciente e exposição de membrana, obviamente no grupo controle, foram registradas de forma dicotômica, ou seja, tem ou não tem. Os pacientes entraram no controle de manutenção 3, 6, 9 e 12 meses, né? E o exame, ou seja, a sondagem só foi feita antes e depois com 1 ano. Então, não foram sondados até ter pelo menos 1 ano de pós-operatório. Fizeram algumas medidas clínicas do tamanho do defeito, basicamente medida
da união amelocementária até a base do defeito, né? E a distância da união amelocementária até a porção mais coronal da cristal óssea alveolar. Nos resultados, teve um dropout aí de alguns pacientes. O estudo começou com 75 pacientes e terminou com 67. Então, teve uma perda aí de 8 pacientes, mais ou menos. Isso, 8. Então, 89% aí de pacientes no final. Os resultados clínicos foram muito similares, tendo o grupo teste aí um desempenho um pouco melhor, em ganho de inserção clínica de 3,1 milímetros, enquanto o grupo controle teve um ganho aí de 2,5 milímetros. A redução de profundidade de sondagem no grupo teste foi de 3,8, enquanto no grupo controle de 3,3. E o aumento da recessão gengival foi de 0,6 para o grupo teste e 0,7 para o grupo controle. E aqui nessa tabela 2 vem uma coisa muito interessante, que é o efeito do centro, ou seja, qual centro foi melhor ou pior, quando você considera, né, o centro e os resultados em termos de ganho de inserção clínica. Lembrando que é um multicêntrico, acho que eu esqueci de dar o zoom lá em cima, e os centros estavam localizados na Espanha, Portugal e Itália. Então, o que isso quer dizer para a gente? Para os dois tratamentos, o operador importa, tá? Ou seja, a técnica, a experiência, a forma com que ele opera, o tempo também que o operador tem aí de experiência, né? Ele importa, talvez mais do que o material. Então, investir em aprendizagem é importante, mais do que o que você vai colocar no lugar. Tá? Então, quando eles fizeram os ajustes para tratamento e cigarro e defeitos ósseos e tamanho de defeito e componente infraósseo, não houve nenhuma significância em termos de ganhos. Né? O ganho ajustado foi de 2,3 na RTG e de 2,78 no endogame, na matriz derivada, no proteína derivada da matriz de Smart. E esse estudo ele teve uma análise após o estudo, né? E na verdade o que aconteceu foi que o tamanho, mesmo sendo um estudo bem grande, até com 67 pacientes, o tamanho da amostra não foi suficiente para ter o poder de detectar alguma diferença clinicamente relevante. Agora, o que é mais interessante, e é uma forma de como a gente pode ver esse estudo de uma maneira mais chata, vamos dizer assim, é que houve uma diferença significante na incidência de complicação entre o grupo teste e controle. E o grupo teste e o grupo controle, que foi o grupo da RTG, teve 100% de casos com pelo menos um tipo de complicação. Ou mais, tá?
enquanto o grupo da matriz derivada, o proteína derivada da matriz de esmalte, teve só 6%. Então, o grupo controle teve 100% de complicação. Além disso, 35% das membranas expuseram na primeira semana. Ainda mais, até a terceira semana, 62%. Tá. E na sexta semana, 29%. Muito bem. O que a gente tira disso? Na realidade, o que a gente tem aqui é que o grupo teste ele foi similar ao resultado com a RTG que teve complicações. Ou seja, todo mundo que já trabalhou com membrana e já estudou alguma coisa de membrana sabe que quando expõe, você perde completamente o teu resultado, na realidade. E foi um dos motivos para a membrana começar a cair em desuso. Primeiro porque é muito difícil de ser utilizada e exige uma certa técnica, né? Exige um treinamento, então a curva de aprendizado é grande. Então, nenhum dos dois materiais me parece ser me parece que devem ser utilizados à torta e à direito sem treinamento e como a gente viu muito dos resultados positivos ou negativos dependem do operador. Então, são materiais a ser utilizados com bastante cautela, não é um material para todo mundo utilizar. Ou até um certo manejo cirúrgico melhor, assim, você vai ter resultados melhores. E também isso acontece sem biomaterial, né? Como a gente viu aí em um estudo anterior que eu publiquei aí com vocês, a revisão, tá? E então é mais ou menos isso. E outro dado interessante aqui que está em vermelho, ó, a falta de uma complicação cirúrgica foi associada com ganhos de injeção clínica de 85 milímetros, 0,85 milímetros, que é quase 1 milímetro que seria significante aí clinicamente, né? Eles fizeram aqui a diferença ajustada aí para calcular o poder estatístico de 0,75. Então, talvez isso aqui foi determinante para não haver diferença nesse estudo. E aqui os autores discutem, né, que os resultados inferiores do RTG pode ser explicado pela alta mobilidade associada com o uso da barreira nesses casos e 100% dos casos tiver pelo menos uma complicação. Então, a gente chega à conclusão de que a proteína da matriz de esmalte, aqui vou botar como MD, foi mais ou menos aí 100 papas na língua, igual a membranas expostas, tá? Então, assim, clinicamente, a gente tem dificuldade de dizer que um é igual ao outro. Esteticamente também, mas quando a gente vê aí, a gente pormenoriza o artigo, a gente percebe que não é tão igual assim, né? Então aqui, as conclusões foram feitas, foi que ambos
os materiais em conjunto com retalhos de preservação de papila tiveram realmente ganhos significantes. O estudo falhou em demonstrar a superioridade de um tratamento quanto ao outro, e os resultados obtidos pelo grupo da RTG foram muito influenciados pela quantidade de complicações pós-operatórias, além de quem opera. Tendo em vista